Olá, amigos, olá, irmãos que nos acompanham através das redes sociais. É uma alegria muito grande estarmos juntos, entre amigos, entre irmãos, estudando a palavra de Deus, estudando a lição da escola sabatina. Esse guia de estudo que nos acompanha todas as manhãs, guia de estudo que nos leva para mais perto de Deus, que nos faz conhecer mais de sua palavra. Estamos começando um projeto de estudo aqui na igreja de Jardim Paulista. Esse trimestre estaremos juntos, não só eu, como outros irmãos, membros aqui da igreja. Estaremos estudando juntos com você, aprendendo mais de Deus e assim caminhando juntos para a eternidade. Meu nome é Anderson, sou membro aqui da igreja de Jardim Paulista. Estou muito feliz por estar aqui. É uma alegria muito grande tendo esse privilégio, essa graça, que é mesmo sendo pecador, poder desfrutar da palavra de Deus e de alguma forma também falar para outras pessoas que também estão estudando juntos, para a gente conhecer mais e mais desse Deus. Mas eu não estou só nesse estudo, né? Pessoas aqui estão nos acompanhando para que a gente possa aprender mais e mais, e essas pessoas vão se apresentar agora. Carlos Júnior. Eu me chamo Carlos Júnior e é um prazer muito grande estar aqui com você e com os amigos Anderson e Ralph. É um prazer também estar com vocês. Eu sou membro também daqui da Igreja de Jardim Paulista. E essa lição, ela está recheada de coisa boa, coisa interessante para a gente estudar, e com certeza vai ser um prazer muito grande a gente compartilhar desse momento aqui, entre os amigos aqui, irmãos, e com você também que está nos assistindo lá em casa. Ok, irmãos, a lição do trimestre, ela tem como título o Evangelho em Gálatas. Então é essa lição que a gente vai aprender, vai estudar, nos aprofundar mais e mais nos conhecimentos do que Paulo quis passar para nós através do livro de Gálatas. E é muito pertinente o estudo do livro de Gálatas nesse trimestre, porque no dia 31 de outubro de 2017 se comemora os 500 anos da Reforma Protestante. Então, há 500 anos atrás, Martim Lutero publicava suas 95 teses em frente à igreja do Castelo de Wittenberg. Então, motivado pelos livros de Gálatas e Romanos, Martim Lutero cria um movimento, a Reforma Protestante, que protesta, né, com os costumes da igreja de sua época, né? E já que Martim Lutero, querendo se aprofundar mais nesse estudo, conheceu mais e mais da graça de Deus e da justificação pela fé, é de grande importância para nós também, que vivemos num mundo tão difícil como esse de hoje, de aprendermos mais e mais também da justificação pela fé e do que Jesus fez por nós. E é isso que a gente vai decorrer, vai estudar na lição do trimestre. Mas antes, toda vez que nós começarmos a estudar a palavra de Deus, como é um livro diferente, é um livro especial, é a palavra do próprio Deus, é importante a gente sempre começar com uma atitude de oração, para que Deus possa abrir nossas mentes, nossos pensamentos, para assim a gente entender o que Ele quer para nós. Então eu queria convidar o irmão Ralph para fazer essa oração junto conosco. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, entre amigos, entre irmãos. Nós, Senhor, cremos que Tu inspiraste, Senhor, santos apóstolos, santos profetas, para escrever esse livro que nós tanto amamos, que é a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. Nós também, Senhor, acreditamos que esse guia de estudo quer chamar a nossa atenção para algo em especial que Tu quer colocar em nosso coração. Nós te pedimos que Teu Espírito seja aqui nesse momento, com esse estudo, com aqueles que estão nos ouvindo, e que Ele se faça presente em nosso coração, abrindo nossa mente e clareando, Senhor, o caminho, aquilo que Tu queres de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O título da primeira lição, a lição do trimestre, o Evangelho em Gálatas, traz para nós Paulo, apóstolo dos gentios. Paulo, apóstolo dos gentios. E quando a gente vai estudar essa personalidade bíblica, essa pessoa que tanto contribuiu com seus escritos no Novo Testamento,
A gente aprende muita coisa com o Saulo, né? E são coisas que a gente vive em nossa vida mesmo, e a gente vai aprendendo mais e mais com essa personalidade, e é isso que a gente vai tratar um pouco agora. Eu queria que a gente começasse essa lição. Antes de qualquer coisa, a gente pode ler o verso para memorizar, que está em Atos, no capítulo 11 de Atos, e o verso 18, que diz: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Eu queria abrir uma discussão aqui com vocês, para a gente aprender mais um pouco sobre Saulo. Saulo, ele estava determinado em ser um agente de Deus. Quem era Saulo? Quem era Saulo, Carlos Júnior? Saulo, ele era um fariseu, ele era um mestre da lei, não é, na realidade. E ele tinha um zelo muito grande pela causa de Deus, pelo que ele julgava ser a causa de Deus. E eu gostaria, Anderson e Ralph, e você também que está nos assistindo, de abrir um parêntese, porque a gente vê que muitas vezes as nossas intenções são boas, mas o que nós fazemos às vezes não é tão bom. Por quê? O que nos motiva muitas vezes pode ser um zelo exacerbado ou uma frieza assim apática, né? A gente vê muita gente que tem um zelo pela causa de Deus, isso aí o leva ao fanatismo, né? E pessoas que às vezes não ligam, se tornam assim, não é? Completamente indiferentes. Nós podemos perceber isso em nossos dias, né? Você vê o Estado Islâmico, não é em nome, sabe? Não é em nome de uma causa que eles julgam justa, eles cometem atrocidades em nome da religião. Isso é um fanatismo exacerbado. E por outro lado, a gente vê pessoas que são apáticas. Às vezes a gente vai falar de Deus, de Jesus, e elas não querem ouvir, né? Então, Saulo, ele foi uma pessoa zelosa. Eu posso dizer que ele foi um fanático, né? Um fanático na causa que ele julgava ser a causa de Deus. E, Ralph? Assim, eu costumo comparar, se você tentar enxergar, se você for tentar interpretar a história de Paulo, você tenta imaginar aqueles fariseus que estavam lá discutindo com Jesus o tempo todo. Saulo, se ele tivesse convivido com Jesus, ele seria um daqueles, né? Ele estaria discutindo com Jesus o tempo todo, mas ele tinha o fervor, eu digo que ele não tinha o fervor de Caifás, que tentava encontrar erros em Cristo, mas ele tinha o fervor, por exemplo, de um José de Arimateia, de um outro exemplo aqui, de um Nicodemos. Ele era um fariseu, mas um fariseu sincero. Então, assim, ele era um fariseu, então é impossível você pensar ele agindo de outra maneira. Ele é um fariseu que não tinha conhecido a Cristo pessoalmente, né? Então, após a morte de Cristo, após a ressurreição de Cristo, o objetivo dele era o mesmo que os fariseus haviam passado para ele. Então, ele era fervoroso, ele era fiel, ele acreditava que ele estava fazendo o que era certo. No entanto, ele não tinha bebido da fonte. Ele tinha bebido de uma fonte contaminada, né? Então, assim, Saulo era um homem sincero, mas que estava no caminho errado, né? Uma outra questão, Ralph, que eu gostaria de levantar é que a gente vê o contexto, né? Na época de Saulo ele foi contemporâneo de Cristo. Sim. A gente não sabe se ele chegou a ter contato com Cristo, né? Mas ele foi contemporâneo. E a gente sabe também que naquela época o Império Romano é quem dominava. E os judeus, os israelitas, eles eram subjugados pelos romanos. Então, eles tinham no coração deles uma revolta. E ao mesmo tempo, eles se sentiam humilhados. Por quê? Porque existiam inúmeras promessas na Bíblia, né, nas escrituras da época, né, de que eles seriam cabeça e não cauda, né, de que haveria um Messias que seria, um libertador. No entanto, Jesus, que se apresentou como o Messias, e muitas pessoas, assim, apontavam para ele que ele era o Messias, mas os fariseus, aquelas pessoas da nação judaica, assim, aqueles que eram orgulhosos, como é que iam aceitar um Messias tão simples? Messias que não tinha propriedades, que não tinham posse, que não tinha aparência.
né? E que teve uma morte horrível, né? Vergonhosa, né? Vergonhosa. E agora Saulo, né? Saulo agora estava diante de um fato de que aquele que as pessoas diziam que era Messias tinha tido essa morte. Tinha sido aquele indivíduo. É inaceitável para ele, né? Então a gente já começa a observar um dilema na vida desse personagem, né? Uma pessoa sincera, que defendia o que ele cria, e agora estava se deparando com um Jesus que comia com prostitutas, que comia com publicanos, que pregava nas montanhas de jeito simples, humilde, e como vocês falaram aqui, que morreu de uma forma tão vergonhosa. Então, para Saulo era difícil acreditar que aquele Jesus, que morreu daquela forma como um dos piores bandidos de sua época, pudesse ser o restaurador de Israel. Eu queria que vocês agora falassem um pouco das primeiras aparições de Saulo na Bíblia. Quais foram a primeira vez que Saulo apareceu na Bíblia? O que é que ele estava fazendo? Ralph. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia depois, mas a gente vai abrir aqui no capítulo de Atos, que fala justamente da morte de Estevão. Perdão aqui. Atos 6. Atos 6 começa a contar a história de Estevão, né? E aí, quando chega lá na morte de Estevão, lá perto do capítulo 8, já, no final, diz assim, que Saulo consentia em sua morte, né? Então, Saulo, ele era uma testemunha, as pessoas que iam apedrejar alguém tinham que deixar suas vestes aos pés das testemunhas. Então, Saulo, as pessoas deixaram as vestes aos pés de Saulo, e ele servia de testemunha, ele consentia na morte de Estevão. Então é a primeira vez que Saulo aparece aí no livro de Atos, ativamente, é quando Estevão está sendo apedrejado. Então o livro de Atos ele já começa tentando mostrar um pouco de como era a personalidade perversa, entre aspas, que Saulo tinha naquele momento, né? Carlos Júnior, tem alguma coisa a acrescentar? E um segundo momento que fala de Saulo está no capítulo 8, versículo 3, que diz: Saulo, porém, assolava a igreja, né, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Veja, era... Eu gostaria de acrescentar um detalhe, e eu acho que o professor que ele vai puxar mais para frente. O verso que você leu logo em seguida fala assim, Paulo entra nas casas expulsando e aterrorizando os cristãos, mas logo no verso seguinte diz assim: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, assim, como Deus consegue ao mesmo tempo usar instrumentos de destruição em bênção, né? Ao mesmo tempo que Paulo estava lá assolando a igreja e os cristãos eram expulsos, aonde os cristãos chegavam, eles não conseguiam ficar calados. Eles chegavam e espalhando a palavra. Então, assim, aquilo que Saulo achava que estava tendo sucesso, na verdade ele estava espalhando a semente, né? E de acordo com esse poder implacável de perseguição, o guia de estudo, ele fala de que Saulo revelava a figura de uma criatura selvagem, feroz, ou de um soldado saqueador, determinado a destruir seu oponente. A palavra traduzida por devastar em Atos 8:3, por exemplo, ela é usada na tradução grega do Antigo Testamento como um javali descontrolado e destrutivo. Então a gente já começa a ver que esse homem sincero, que lutava pelas coisas de Deus, mas que era implacável e perseguidor, tinha tudo para ser uma ferramenta usada nas mãos do inimigo de Deus. Mas é dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha de várias formas, né? Então Deus pega uma ferramenta que poderia ser de grande valia na mão do inimigo de Deus e traz para o lado do evangelho, o lado da verdade. Eu queria que os irmãos que estão em casa, e vocês aqui se pudessem, no guia de estudo, na segunda-feira, na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 9, verso 5, diz assim: ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti
recalcitrar contra o aguilhões. Aguilhões. Expliquem para quem está em casa, o que seriam esses aguilhões? Antes, porém, Anderson, houve um encontro. Houve um encontro. Quer dizer, se antes, a gente não sabe, a Bíblia não fala, se antes não houve um encontro de Cristo com Saulo, o encontro aconteceu agora. Né? E agora ele falou, duro é recalcitares. Duro, né? É resistir. Né? Veja só, a gente talvez, né, em algum momento da vida, a gente resistiu, né, à voz do Espírito de Deus. E talvez você, né, assim, se encontre num momento de resistência. Né? Você sente no seu coração a necessidade de estar próximo de Deus, mas não tem forças, não tem coragem. Enfim, por algum motivo você não vai. Não é? Eu acredito que esse verso ele se ajusta muito bem a essa situação, porque a gente fica, né, resistindo. Agora, né, eu assim pergunto, Anderson, um aguilhão. Você falou no aguilhão. O que seria um aguilhão? No tempo antigo, né, o aguilhão era uma vara pontiaguda em que se feria o animal, o boi, quando ele se temia, ele agia de forma teimosa a não puxar o arado, né? Então, o agricultor ele ia com o aguilhão e cutucava o animal para que ele pudesse seguir. Então, Jesus está dizendo aqui que já tinha ido ao encontro de Saulo há muito tempo atrás, né? O Espírito Santo já vinha trabalhando na vida de Saulo há muito tempo, né? E talvez nosso telespectador que está em casa, como o Carlos Júnior falou, ele também possa estar sentindo Jesus o chamar. O Espírito Santo de Deus também pode estar incomodando você, e você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Não espere uma coisa ruim acontecer na tua vida, nem uma coisa muito boa acontecer em tua vida. O tempo de decisão é agora. Não espere uma cegueira. Não espere coisas sobrenaturais acontecendo. Ouça a voz do Espírito Santo. Jesus está também com seu aguilhão, te tocando e te chamando para servir esse Deus maravilhoso. Ralph, ele caiu do cavalo? Na verdade, essa questão de Paulo, ou Saulo, no caso, ter caído de um cavalo, é uma coisa que foi passando pela tradição, né? O texto bíblico, na verdade, não traz nada sobre cavalo. Diz que ele estava no caminho para Damasco com alguns companheiros de viagem e ele caiu. Mas em momento nenhum cita um cavalo, né? Mas aí eu queria já puxar um gancho para uma outra coisa. A gente falou aqui que a maior dificuldade de Saulo era justamente aceitar esse Cristo que tinha sido crucificado, esse Cristo que se comia com pecadores. Mas eu sinto que também uma das maiores dificuldades de Saulo aqui é o que mais tarde vai ser tema tanto da carta aos Gálatas, quanto outros discursos de Paulo, que é justamente a dificuldade dele em entender e conciliar como Cristo poderia conciliar-se com a lei que ele cria. Então Cristo ele era um choque ao sistema de crenças de Paulo. Ele não entendia a relação entre lei e graça. Ele não entendia como Cristo tinha vindo... Para ele era inadmissível um Cristo que tivesse vindo para abolir ou ressignificar a lei. Não é? Então, assim, eu passo a bola para vocês aí agora para discutir isso, mas eu creio que uma das maiores dificuldades de Saulo, naquele momento, o aguilhão que ele também estava resistindo ali, era justamente o papel de salvador de Cristo. Pois é, então a gente já começa a observar, já começa a entender uma pessoa implacável, mas dedicada, e se, como foi falado aqui, Cristo foi até ele, é porque algo de bom Jesus via nele. Você fez uma pergunta agora, mas eu já quero colocar outra pergunta aqui. Pergunta bem interessante. A gente entende que Deus foi em busca de Paulo. O Cristo foi em busca de Paulo. Via em Paulo uma pessoa um escolhido para contribuir com a obra. Agora eu pergunto, Deus escolhe
faz acepção de pessoas, escolhe uns, rejeita outros, salva uns, condena outros. Então, porque a pessoa que está nos assistindo em casa pode entender, mas Saulo foi escolhido, mas eu não fui, eu não venho a ser, eu não posso ser, fulano não pode ser. Então, Deus faz acepção de pessoas? Essa era a pergunta que eu queria trazer para vocês em relação a esse contexto que a gente está estudando aqui agora. Não, eu acredito que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Deus ele pode, assim, não é, capacitar os seus escolhidos e pode também, não é, utilizar as potencialidades de uma pessoa para sua causa. No caso, Saulo, não é, a Bíblia fala que ele saiu respirando ameaças, né? Ele saiu com ímpeto, né? Só que aquele ímpeto dele foi transformado, foi moldado, e ele agora passou a ter um ímpeto, a ter um zelo pela causa de Deus. Então, Deus ele conhece intimamente cada um de nós. E ele sabe a nossa potencialidade, né? E ele nos chama para usarmos as nossas potencialidades, né, para a sua causa, né? Que bom que Paulo atendeu ao chamado. Paulo ele poderia ter se negado, como muitas pessoas se negam. Como muitos fariseus antes dele, né? Mas ele atendeu ao chamado, né? E agora a gente vê agora não é um Saulo, agora Paulo, assim, convertido. E as dificuldades que houveram, não é, com essa conversão. Porque, deixa eu montar o cenário. Saulo agora é convertido, né? Tenta se aproximar dos cristãos, agora de seus irmãos. Só que ele era um perseguidor. E agora poderia ser um espião, sim, infiltrado ali no meio do povo para observar. Eu confesso que se eu fosse um cristão na época que Saulo se converteu, eu teria medo de fazer parte da mesma igreja que ele. Eu acho que quando eu vi ele entrando pela porta ali, eu já ia sair aqui pelo fundo, eu não ia acreditar muito que ele estava ali com boa intenção não, né? E eu creio que com os irmãos lá da época não foi muito diferente, né? Eu acho que os irmãos lutaram ali para acreditar que aquilo ali realmente estava acontecendo, né? É verdade. E aí entra o personagem de Ananias, né? A gente vê que Ananias agora ouve a voz de Deus e escuta, ouve, toma conhecimento de que Saulo agora ia para sua casa e agora a dúvida, o medo esse Saulo mesmo, aquele Saulo mesmo, né? A própria Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versos 26 a 30, fala que 3 anos depois da conversão de Paulo, o povo ainda tinha medo, né? Imagina agora Ananias ali se deparando com essa pessoa, né? Mas aí a gente enxerga o poder transformador de Deus na vida das pessoas. E é uma lição para a gente, né? Às vezes a gente vê a pessoa vivendo uma vida diferente dos costumes da igreja, e agora a pessoa toma uma decisão de estar ao lado de Cristo, e às vezes essa pessoa vem à igreja e corre o risco dos irmãos olhar para aquela pessoa e até ter dúvida da conversão, mas a gente não pode subestimar o poder do Espírito Santo, o poder da transformação. E o propósito de Deus. Porque veja só, se Saulo agora, tentando se aproximar dos irmãos, né, e eles se afastavam de Saulo tinha uma mensagem de um Cristo ressurreto, né? Então, para onde ele iria? Já que os irmãos, os judeus, estavam assim receosos em relação a ele. Ele partiu para os gentios. E que mundo, que leque se abriu diante de Saulo, né? Antes da gente adentrar aí a questão da missão de Paulo com os gentios, né, uma coisa interessante é que Saulo saiu de Jerusalém. Com a autoridade que os líderes religiosos deram a Paulo para perseguir os cristãos em Damasco. Ele era o representante máximo ali, né? Isso. Mas quando chega em Damasco agora, o Saulo agora, que agora se torna Paulo, ele agora recebe uma autoridade de Cristo, que não é uma autoridade humana, está acima de qualquer outra autoridade, né? Uma autoridade suprema. Então a autoridade que ficou em Jerusalém não era nada em relação à autoridade de Deus. Mas ao mesmo tempo, eu creio que do mesmo jeito que ele saiu lá cheio de pompa e autoridade humana, quando ele tem um encontro com Cristo,
a autoridade dele se reduz a nada, né? A autoridade de Paulo vira nada, porque até para os cristãos ele não significava muita coisa, né? Agora ele ia ter que convencer os cristãos de que Cristo tinha falado com ele, né? Então Cristo teve que, de certa forma, o aguilhão aí, Cristo teve que colocar Saulo lá no fundo do poço, tornar ele cego, né? Até como um símbolo da cegueira espiritual em que ele estava, né? Tornar ele cego, para ele ver a situação dele, perceber que ele não era digno de nada, para depois elevá-lo novamente a uma autoridade superior à que ele tinha antes, né? A autoridade de apóstolo. Que a autoridade não vinha dele, né? A gente entende que a autoridade vinha de Deus, né? A luz não era a luz de Paulo que brilhava. Porque, sabe, corre o risco das pessoas agora acreditarem que a obra de Paulo agora se torna um personagem bíblico a ser venerado e adorado, né? Mas sem a autoridade de Cristo, nem Paulo nem os outros personagens bíblicos teria tanto reflexo, tanta importância para nós, porque Jesus é o único mediador. Então, talvez você que esteja em casa acredite que pessoas, seres humanos que tiveram papéis fundamentais na Bíblia, você possa acreditar que essa pessoa pode interceder por nós hoje, mas só há um intercessor. Paulo só foi a autoridade que foi porque a autoridade veio de Cristo, de Jesus. E Jesus deu uma missão a Paulo, e agora a gente vai entrar, porque já estamos chegando no fim da nossa recapitulação, né? A missão de Paulo. Qual a missão principal de Saulo? Eu deixo para vocês, Carlos Júnior. Entre os vários conflitos que Saulo enfrentou, ele enfrentou um conflito em relação à lei, Ralph, que você abordou no começo. Ele agora já passou a ter uma compreensão melhor da lei, né? A gente sabe que, existe a lei de Deus, que é uma lei moral, onde princípios são estabelecidos e que são inegociáveis, como não matar, não furtar. Os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, né? Porque Deus com isso, ele protege a família, ele protege a propriedade, ele protege as pessoas. Os indivíduos, né? Os indivíduos, né? Então, a lei de Deus é uma lei que protege. A essência da lei é o amor, né? Não é que protege. Aí veja só, Saulo, ele compreendeu isso. Só que, além dessa lei moral, existiam outras leis que valorizavam muito os rituais judaicos. Restante da Torá, Mishnah e outras tradições. Né? Aí esses rituais que em Cristo eles foram ressignificados, digamos assim. Ressignificados, né? Eles foram, eu não vou dizer desqualificados, mas eles tiveram um novo significado, mas que não tinha valia naquela. Agora mais. Por exemplo, o santuário. A gente sabe que o véu se rasgou do santuário, né? Isso aí mostrando que os rituais que apontavam para Cristo perderam o significado. O próprio sábado também teve o seu significado restaurado, deixou de ser um mandamento penoso para ser uma bênção na vida das pessoas. E também, já que você mencionou o sábado, ele que era um memorial da criação, agora passou também a ser um memorial da redenção, porque Cristo descansou. Exato. No sábado. Não é? Tá lá em Romanos, né? Não é? Aí veja só, mas voltando à questão dos conflitos que Saulo estava enfrentando em relação à lei, né? Aqueles rituais que perderam o significado, o que aconteceu? Alguns que se diziam, entre aspas, mestres, estavam querendo introduzi-los na Irmandade, e Paulo os combateu. Exato. Eu tomo a oportunidade agora para falar um pouco. Você falou de leis que foram ressignificadas ou que não faziam mais tanto sentido, e aí entra em questão, lá em Antioquia entrou em questão justamente a questão da circuncisão. Isso foi o que quase causou um racha na igreja talvez antiga, né? A pessoa que está nos assistindo, ela não tem conhecimento do que é a circuncisão. Exato. Então seria interessante a gente... Deus, quando ele estabelece uma aliança com Abraão, né, lá no Antigo Testamento, ele coloca a circuncisão como um sinal entre ele e seu povo, né? Então esse símbolo ele vai se perpetuando em todo o povo de Israel, né, até a época de Cristo.
Só que aí o que é que acontece? Quando os cristãos lá em Antioquia, os cristãos naquela época, você precisa entender, os judeus, eles evitavam o contato com os gentios, né? Eles só falavam de judeu para judeu. E até aquele momento, os apóstolos achavam, e tinha sido até uma ordem de Cristo a princípio, que a palavra fosse, o evangelho fosse pregado somente para os judeus. E ali em Antioquia começou a haver conversões de gentios, né? E ali, quando os gentios entram, se batizam e entram para a igreja cristã, o que é que acontece? Os judeus, agora os mais tradicionalistas, os mais conservadores, querem que os novos cristãos, os gentios, também sofram a circuncisão. E aí entra a primeira polêmica, né, na igreja primitiva, e é o primeiro conflito, né, que gerou uma discussão muito grande. E aí eu queria que vocês comentassem aí os resultados, as implicações disso. A partir do momento que a salvação ela alcança todos, agora a gente começa a entender, os cristãos da igreja primitiva, eles começam a entender que a circuncisão agora ela vem do coração. A gente consegue entender agora que a nação de Israel agora é a nação de Deus. Então, os gentios agora eles eram não circuncisos como os judeus, mas circuncisos de coração. Através do sacrifício de Cristo, nós fazemos parte de uma única nação, a nação do céu. Então, Paulo agora tem a missão de pregar para esses gentios que são circuncisos de coração. Tem alguma coisa a acrescentar, meu irmão? Alguma coisa a acrescentar? Sim, eu teria uma última coisa. Eu acho que toda essa questão de Paulo, dos gentios e o conflito que houve na igreja primitiva serve justamente para mostrar como o preconceito às vezes pode atrapalhar a pregação do evangelho, o andamento da pregação do evangelho, né? Ali a gente tem os primeiros cristãos com preconceito com Paulo, não acreditavam muito na conversão dele, então aquilo ali demorou uma média de uns 5 anos para Paulo começar a sair para pregar ao redor do mundo a mensagem. E aí quando a gente entra nessa segunda questão aí da circuncisão, já é um outro preconceito que acabou atrapalhando um pouco ali no começo. Então, essa história de Paulo eu acho que é uma lição para cada um de nós. Muitas vezes a gente tem ideias preconcebidas sobre pessoas, sobre costumes, e às vezes isso nos impede de levar a palavra ou de tocar o coração de certas pessoas. A lição ela faz uma analogia muito interessante, que Deus poderia ter, no caminho para Damasco, ter imediatamente fulminado Paulo, fulminado Saulo. Mas, além de poupar a vida daquele homem, Deus também o trouxe para o outro exército, o exército da vitória. Então, quando você, num campo de batalha, você fere mortalmente um general inimigo, o exército inimigo ele perde força, né? Analogia bem interessante. Mas quando você converte o general inimigo à sua causa, à sua batalha, aí você ganha a guerra, né? Então Deus, na sua infinita sabedoria, não fulminou Paulo, poupou a vida de Paulo e trouxe Paulo para o exército verdadeiro. E agora Paulo podia pregar com autoridade para os não-judeus, para os gentios, porque ele tinha autoridade e ele tinha conhecimento para isso. A lição ela fala, a gente conhece, a Bíblia fala que Saulo ele podia entrar em qualquer lugar e pregar com a autoridade do Deus ao qual ele teve esse encontro maravilhoso. Então, amém. 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 Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente tem muito a aprender ainda. A gente ainda tem aí outros encontros. Outras pessoas irão passar aqui, outros irmãos irão também contribuir com essa coisa fantástica que é o estudo da lição da Escola Sabatina. Então, você que nos acompanhou hoje, não deixe de acompanhar o resto da lição, o decorrer dessa lição do Evangelho em Gálatas, que é de grande importância para a sua vida, para a vida de sua família. É uma coisa maravilhosa. E agora, para finalizar, como não podia ser diferente, a gente vai orar. Orar para esse Jesus
que foi ao encontro de Saulo, que o converteu em Paulo, que operou maravilhas na vida do apóstolo e que, através dessas maravilhas que Jesus operou na vida de Paulo, ele estendeu essas bênçãos aos gentios, e hoje a gente tem relatos maravilhosos da Bíblia, relatos maravilhosos de Paulo. Vamos orar? Oremos. Santo e eterno Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem planos maravilhosos para nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque onde o homem enxerga fracasso, o Senhor enxerga vitória. Ó Pai, capacita-nos a estudar a Tua lição, nos motiva, ó Pai, a cada dia estudar a Tua lição, ó Deus. Capacita as pessoas que estão em casa, assistindo através da internet, ó Pai, essa ferramenta maravilhosa e poderosa, ó Pai, que é a internet, para a propagação do Evangelho, a também estar conosco aqui todas as lições, estudando, compreendendo e estendendo essas bênçãos para os seus familiares, para os seus semelhantes. Somos falhos, pecadores e tendenciosos para o mal, mas sabemos que em meio a nossas falhas, o Senhor pode operar maravilhas. E pedimos essas bênçãos no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, amigos. Até o próximo encontro.